Vamos então continuar aqui. Nós estamos na questão da perfeição moral, né? Nós estamos nas virtudes e os vícios. Nós vimos a questão 904 no nossos últimos estudos, quando os espíritos respondem para o Kardec sobre alguém que investiga as chagas da sociedade e as expõe, eles colocam que depende do sentimento que o move. Se o escritor visa apenas produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal, que se proporciona apresentando quadros que muitas vezes são antes um mal do que um bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas ele pode ser punido por esse tipo de prazer que sente em revelar o mal. Então agora nós vamos começar a 904A. Nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve sobre coisas boas, que tire proveito disso. Se pratica o mal, é uma questão de consciência, que diz respeito a ele. De resto, se deseja provar sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o que disser com o seu próprio exemplo. Alguns autores publicam obras muito belas e moralmente elevadas, que auxiliam no progresso da humanidade, das quais eles mesmos não aproveitam quase nada. O bem que suas obras fizeram ser-lhes-á levado em conta como espíritos? Pergunta do Kardec, né? A resposta. A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. A moral sem as ações é como semente sem o trabalho. Para que serve a semente? Se não a fizer desfrutificar para alimentar-vos dela? Se você não fizer a semente trabalhar, não colocar a semente, não plantar a semente para que ela cresça, não tem sentido. É o que ele está colocando aqui. A moral falada, a moral sem ações, não vai servir para nada. Esses homens são mais culpados, pois tiveram a inteligência para compreender. Eles são mais culpados do que aqueles que não têm o conhecimento. Porque eles têm o conhecimento, têm a inteligência para entender esse conhecimento e ensinar para o outro. E não fazem, não colocam em prática aquilo que eles estão ensinando, aquilo que eles estão colocando para o outro fazer. Vou repetir, a moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. Para que serve a semente se não a fizer desfrutificar para alimentar-vos dela? Esses homens são mais culpados, pois tiveram a inteligência para compreender. Ao deixarem de praticar as máximas que ensinaram aos outros, renunciaram a colher-lhe os frutos. O homem que faz o bem será passível de censura por ter consciência disso e por reconhecê-lo em seu íntimo? Como quem tem consciência do mal que faz, deve ter também a do bem, para que saiba se age bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, que poderá dizer se suas obras são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Nós temos que ter consciência do que nós fazemos, e na nossa consciência estão as leis de Deus. Nós temos todos os ensinamentos conosco. Nós precisamos buscá-los através do autoconhecimento. E aí nós podemos analisar os nossos pensamentos e os nossos atos, se eles são bons ou não. Nós temos parâmetro para isso dentro de nós. Os livros, os estudos, os que os espíritos nos trazem para nos lembrar daquilo que nós já temos conosco. Vou repetir. O homem que faz o bem será passível de censura por ter consciência disso e por reconhecê-lo em seu íntimo, reconhecer no seu íntimo o bem que faz? Como tem consciência do mal que faz, deve ter também a do bem, para que saiba se haja bem ou mal. Nós temos que ter essa consciência. Pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade,
que poderá dizer se suas obras são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Portanto, não pode ser repreendido por reconhecer que triunfou sobre as más tendências e por sentir-se satisfeito com isso, contanto que não se envaideça, pois então cairia em outro erro. Porque a questão aqui é ficar contente porque venceu a má tendência, ficar contente por ter se melhorado, mas tomar cuidado com a vaidade. A vaidade é uma coisa, ela vai minando. É como você olha uma pedra, você fala, ela tá perfeita ali. Você começa a jogar água nessa pedra, a água vai achando as rachaduras, vai achando os pontos, né? E aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, e é verdade. Então nós vamos tomar muito cuidado com a vaidade, porque é a brecha que os nossos irmãozinhos instigantes estão esperando para estragar todo o progresso que nós tivemos ali com o nosso trabalho. Aqui ele comenta o que ele está comentando aqui, a gente vai ver na questão 919, que está à frente, nós ainda vamos ver, mas é quando ele pergunta qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal. Os espíritos respondem, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento que vai nos auxiliar para que possamos realmente nos modificarmos, realmente transformarmos os defeitos que nós temos, como diz Emmanuel no 121 do Pão Nosso, o monturo, transformarmos o lixo que tem dentro de nós, transformarmos em adubo, para adubarmos o terreno da sementeira nova. Isso é maravilhoso. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que transformar o que existe dentro de nós, transformarmos todo esse lixo em adubo. Vamos começar agora o item paixões. Nós estamos na questão 907. Uma vez que o princípio das paixões faz parte da natureza, ele é mau em si mesmo? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. A paixão nos foi dada para que essa paixão aliada à vontade nos impulsione. Ela é uma alavanca que faz com que a gente vá buscar a música, a arte, o estudo, se formar numa matéria que a gente vai buscar aquilo que é o motivo da nossa paixão aliada à vontade, uma alavanca que transforma o homem e transforma o mundo. Então a paixão foi dada para o bem. O problema de nós sermos dominados pelas paixões é que faz com que a coisa se transforme. Aí é que está o X da questão. Como sempre, o problema é nosso, não é da emoção, não é do sentimento. O problema é o que nós fazemos com ele. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo, que é útil quando é domado, mas perigoso quando domina. Essa colocação dos espíritos aqui é fantástica. Perdão. Porque a paixão sobre as nossas rédeas, sobre o nosso domínio, aliada à vontade, nos transforma. E é o que transforma o mundo. Mas quando ela nos domina, aí nós perdemos o rumo. Aí as coisas realmente saem do contexto. Vamos repetir. As paixões são como um cavalo, que é útil quando é domado, mas perigoso quando domina. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la e que resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outra. Nós vamos ver agora um texto do Kardec. As paixões são alavancas
que multiplicam as forças do homem e o ajudam a realizar os desígnios da providência, né? Com P maiúsculo, da providência, dos desígnios da vontade de Deus, daquilo que nós precisamos realizar. Mas, se ao invés de dirigi-las, o homem deixa-se dirigir por elas, ele cai nos excessos, e a mesma força que em suas mãos podia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga por causa dos excessos. Qual é o maior problema hoje da nossa civilização? São os excessos. Nós compramos coisas que não precisamos. Nós corremos atrás de coisas que não são importantes. Nós nos excedemos em tudo, no consumo principalmente. O planeta não resiste ao consumo que a classe média alta, como um país como os Estados Unidos, por exemplo, se o mundo todo consumisse como a classe média e a classe alta, mas a classe média alta do Brasil, que é a classe média dos Estados Unidos, se todo mundo consumisse dessa forma, precisaríamos de 4 planetas para gerar tudo que se consome. Nós temos que ver o tamanho do desperdício, o tamanho do nosso lixo. Isso é uma coisa que precisa ser muito bem analisada, que nós precisamos entender para diminuirmos cada vez mais o excesso, vivermos com o necessário, transformarmos o nosso lixo em adubo, tanto o interior como o nosso lixo doméstico. Transformarmos o que puder ser reciclado, transformarmos o lixo orgânico em adubo para uma horta. Isso é muito importante para a gente conseguir transformar, modificar, arrumar a bagunça que nós fizemos nesse planeta ao longo dos milênios. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Portanto, o princípio das paixões não é o mal, uma vez que se baseia numa das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso, e não na causa, e esse excesso torna-se um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Toda paixão que nos leve ao instinto, que nos leve mais para a natureza animal, está nos afastando da espiritualidade, que é o caminho que nos levará de volta para a casa do Pai, que nos aproxima de Deus. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal indica a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Agora vem uma das questões que eu falo muito, que eu uso muito em palestra, em todos os cantos, que é a questão 909. Ela é um marco para mim. O homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? A pergunta do Kardec. A resposta, nós temos que ter essa resposta conosco na ponta da língua toda vez que baixar a preguiça. Toda vez que a gente fala, eu vou deixar para ler amanhã, vou deixar para estudar amanhã. Olha a resposta dos espíritos. Sim, e às vezes com pouquíssimos esforços, o que lhe falta é a vontade. Há tão poucos entre vós que se esforçam. Eu vou repetir. O homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? Sim, e às vezes com pouquíssimos esforços. O que lhe falta é a vontade. E há tão poucos entre vós que se esforçam. Somos poucos, aqui encarnados, que nos esforçamos para vencer as más tendências, que nos esforçamos, nos esforçamos para verdadeiramente nos melhorarmos.
O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as paixões? Se pedir a Deus e ao seu gênio bom com sinceridade, os bons espíritos certamente virão ajudá-lo, pois essa é a missão deles, é a missão do nosso mentor, é a missão daqueles que estão nos acompanhando nesta encarnação, é de nos ajudar. Então, se nós pedirmos a Deus o auxílio, o nosso mentor, né, que é o bom gênio, como ele coloca aqui, se pedir a Deus e ao seu gênio com sinceridade, ao nosso mentor com sinceridade, os bons espíritos certamente virão ajudá-lo, pois essa é a missão deles. Vamos lembrar a questão 459, que acho que é uma das mais comentadas do Livro dos Espíritos, quando eles perguntam, o Kardec pergunta, né, se os espíritos nos influenciam. E a resposta é que eles influenciam muito mais do que pensais. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então nós precisamos fazer uma análise se nós estamos sendo orientados pelo nosso mentor ou se nós estamos sendo dirigidos pelos nossos irmãozinhos instigantes. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para sabermos com que tipo de energia nós estamos sintonizados. Não existem paixões de tal maneira intensas e irresistíveis que a vontade se torna impotente para superá-las? Olha a pergunta do Kardec. Existem paixões irresistíveis que a vontade não consegue superá-las? Vejamos a resposta. Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão bem satisfeitas de que isso não aconteça. Elas querem só da boca para fora. Elas querem se modificar da boca para fora. Eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Mas é só da boca para fora. É que nem aquele que fala, hoje eu começo um regime. Mas é só da boca para fora. Ele está muito contente em não conseguir fazer. Perdão, porque ele se compraz com a energia e com a forma que ele está vivendo. Ele está contente com a forma que ele está vivendo. E como ele sabe que não está certo, aí ele coloca da boca para fora a vontade. Mas na realidade não existe essa vontade. Ele está muito contente, ele tá quentinho ali. Ele está bem contente com as companhias que tem. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão bem satisfeitas de que isso não aconteça. Quando se acredita não poder vencer as paixões, é que o espírito se compraz nelas, em decorrência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Aquele que procura reprimir as suas má tendências, aquele que procura reprimir, né, no vigiar e orar, lembrando o mestre, vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e saiu do prumo entrar em oração. Então, aquele que procura reprimir o mau pensamento, modificar uma má tendência, este compreende sua natureza espiritual. Né? Aquele que está lutando compreende a sua natureza, sabe da nossa necessidade de mudança e da nossa pequenez. Vencer as naturezas, vencer essas tendências é para ele, é para nós, né? Um triunfo do espírito sobre a matéria. E nós temos que comemorar cada triunfo, por menorzinho que ele seja. Nós temos que comemorar, porque é essa visualização, olha, hoje eu consegui contar até 100. Hoje eu consegui ouvir aquela pessoa que eu tenho dificuldade de ouvir, repetindo pela 20ª vez a mesma coisa. Hoje eu consegui ter mais paciência. Hoje eu consegui ser mais tolerante. Hoje eu consegui estudar mais do que eu vim estudando. Então essas questões da gente conseguindo ir se melhorando, a gente tem que comemorar. Qual é
o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Abnegar-se de si mesmo, se abster do interesse pessoal, afastar de nós tudo aquilo que o egoísmo faz com que a gente busque. É ser contrário a todo e qualquer sentimento egoísta. Nós vamos lembrar aqui, né, na questão 476, quando Kardec pergunta: sempre é possível libertar-se de um jugo quando se tem uma vontade firme? Vontade firme. Desculpa. Quando ele pergunta: pode alguém por si mesmo afastar-se dos maus espíritos e libertar-se do seu domínio? Sempre é possível libertar-se de um jugo quando se tem uma vontade firme. Quando a gente quer de verdade, a gente se afasta de um jugo pesado, a gente se afasta dos irmãozinhos instigantes que estão querendo ali fazer com que a gente volte a ser comparsa deles. Na 476, não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não perceba isso? Então uma terceira pessoa pode frear a sujeição e, nesse caso, que condição ela deve preencher? A resposta: sendo um homem de bem, sua vontade pode ajudar, se recorrer à cooperação dos bons espíritos, pois quanto mais se é um homem de bem, maior é o poder que se dispõe para afastar os espíritos imperfeitos e atrair os espíritos bons. E aqui nós vamos passar para um outro item, que é o egoísmo. Dentre os vícios, aqui a questão 913. Dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado radical? E aqui o radical é no sentido de raiz, né? No sentido de estar mais enraizado, né? Estar mais com raízes mais profundas em nós. Então, dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado radical? Já o dissemos inúmeras vezes. Então, quando eles colocam inúmeros, é que não dá para contar. Quando a gente fala, já dissemos várias vezes, você vai lá e dá para contar. Inúmeras é porque, né, já está saturado de tanto que já falou isso. Já o dissemos inúmeras vezes. O egoísmo. É o egoísmo do nosso calcanhar de Aquiles. É o egoísmo nosso maior problema aqui no planeta Terra. É o que nos faz ficar presos a este planeta, é o egoísmo. Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. No fundo de todos os vícios existe o egoísmo. Inutilmente tentareis combatê-los. Não conseguireis extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Portanto, que todos os vossos esforços se dirijam para este alvo, né? Para dominar, para diminuir o egoísmo, pois ele é a verdadeira chaga da sociedade. É o maior mal que existe no nosso planeta, na nossa sociedade, é o egoísmo. Todo aquele que quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo, que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Eu vou repetir, todo aquele que quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo, que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo neutraliza todas as nossas
as nossas qualidades. Então, é o maior mal, a maior chaga que existe em nós. Vamos lembrar a 759, a questão 759, quando Kardec pergunta: qual é o valor daquilo que se chama questão de honra, né, em termos de duelo? E aqui vamos lembrar, né, nós comentamos isso quando estudamos a 759, o duelo não é só o de armas, né? É o duelo de pensamentos, o duelo de vaidades, o duelo de pessoas, né? Aquelas pessoas que se duelam pelas ideias, pelo amor próprio, né? Ficam duelando academicamente ou no trabalho, seja como for. E aí os espíritos respondem: o orgulho e a vaidade. Duas chagas da humanidade. O orgulho, a vaidade que é filha do orgulho, são as nossas chagas, são os maiores defeitos com os quais a gente tem que lutar dia e noite, o tempo todo, para tentarmos eliminar do nosso caminho. Uma vez que o egoísmo é fundado no sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso? Quer dizer, nós conseguiremos, essa é a pergunta do Kardec, nós conseguiremos eliminar o egoísmo de dentro de nós? A resposta: à medida que os homens se esclarecem a respeito das coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o sustentam e o incentivam. Isso depende da educação. E aqui nós estamos falando da verdadeira educação, a educação da verdadeira moral, a educação que ajuda o homem a crescer, a se melhorar. Como eu vou repetir aqui, à medida que os homens se esclarecem a respeito das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas que realmente importam, das coisas que fazem parte da verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós damos valor às coisas importantes, às coisas que verdadeiramente são nossas, porque levaremos conosco para a vida espiritual, menos valor nós daremos às coisas materiais. Porque as coisas materiais fazem parte da ilusão desse mundo. E elas ficarão aqui, dentro da ilusão desse mundo, elas não servem para nada. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o sustentam, que sustentam o homem e incentivam o homem. Isso depende da educação. Para reformar as coisas que incentivam, que sustentam o homem, nós precisamos modificar a educação. Porque nós recebemos muita instrução. Como instrução é botar para dentro, colocar para dentro do indivíduo instrução de como fazer, como edificar uma casa, como construir um trilho, como fazer um bolo, como fazer um reagente químico. Isso é instrução. Educação é transformação. Quando nós educamos um filho, nós estamos transformando esse filho. Quando nós educamos um aluno, verdadeiramente nós estamos transformando aquele indivíduo para melhor. Se nós estamos só instruindo, nós estamos só dando informação para que essa informação entre nele e ele aprenda a realizar coisas com essa informação, ele aprenda uma técnica para ele adquira uma técnica para fazer alguma coisa, é instrução. O que nós precisamos aprimorar e muito é a educação. E infelizmente o nosso país está cada vez pior em termos de instrução e em termos de educação. Por motivos óbvios, nenhum governo tem interesse em dar educação para um povo, porque um povo educado não os elegeria. Um povo com conhecimento não os elegeria. Então, para se manterem no poder, eles querem afastar de toda forma a educação do nosso país, infelizmente. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana,
não será sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto na Terra? Olha a resposta. É certo que o egoísmo é vosso maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ou seja, ele está dizendo aqui, o Kardec está perguntando, o egoísmo sendo inerente à espécie humana, quer dizer, faz parte da espécie humana. Eles estão respondendo não. Ele faz parte da espécie humana que tem uma vibração baixa, que não tem conhecimento, que está equivocada, que está nas zonas mais escuras, digamos assim. Então, o que eles colocam? É certo que o egoísmo é vosso maior mal. Ele é o nosso maior mal, isso nós sabemos. E eles estão colocando, sim, é o maior mal. Mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra. Eles estão junto aos espíritos inferiores. E não à humanidade em si mesma. Nós não podemos classificar toda a humanidade como inferior. Não, tem muito espírito bom, tem muito homem de bem, né? Homens e mulheres de bem, homem como humanidade de bem. Existem muitas bolhas de nova terra, de começo de regeneração no nosso planeta. Peço desculpas aqui pelo tremor. Ora, os espíritos, depurando-se através de encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Eu vou repetir. Os espíritos, depurando-se através de encarnações sucessivas. Através de reencarnações e reencarnações, nós vamos nos limpando, vamos nos depurando, vamos nos aprimorando e vamos perdendo o egoísmo, como perdemos outras impurezas. Como vamos perdendo orgulho, vamos perdendo vaidade, vamos perdendo outras coisas, vamos nos livrando dessas chagas que nos fazem tanto mal. Através do quê? Do estudo, do esclarecimento, através das reencarnações. Não tendes na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Olha a pergunta, não tendes na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Quer dizer, a gente não conhece ninguém que não seja egoísta, a gente não conhece ninguém que pratique a caridade. Graças a Deus é o contrário, a gente conhece muita gente. A gente tem vários exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Mahatma Gandhi. Nossa, tantas outras pessoas que se dedicaram a ajudar o próximo. No caso de Gandhi, a libertar o seu país. Eles são muito mais numerosos do que imaginais, mas poucos conheceis, porque a virtude não busca fazer estardalhaço, e porque as boas notícias não dão ibope. As coisas boas, aquelas pessoas que realizam boas coisas, aquelas pessoas que ajudam o próximo, aquelas pessoas que fazem bons atos, isso não dá ibope, isso não sai no noticiário. Se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Existem, graças a Deus, existem muitos seres humanos bondosos, livres do egoísmo, homens de bem no nosso planeta, homens em sentido de humanidade. O Kardec coloca aqui, longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização, ele coloca, desculpa, eu esqueci, longe de diminuir, ele coloca uma vírgula aqui, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização que parece incentivá-lo e sustentá-lo, como a causa poderá destruir o efeito. Quer dizer, se o egoísmo cresce com a civilização, porque a civilização parece incentivar e sustentar o egoísmo, como que nós, né, a sociedade que cresce egoísta vai conseguir eliminar o egoísmo? Né? Como é que a causa vai eliminar o efeito? É o que o Kardec está perguntando. Quanto maior é o mal, mais se torna hediondo. Seria preciso que o egoísmo causasse muito mal para se compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se tiverem despojado do egoísmo que os domina,
viverão como irmãos, sem fazer mal uns aos outros e ajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então, quanto maior é o mal, mais ele se torna hediondo. E, infelizmente, a gente tem a impressão de que o mal precisa chegar à saturação para que a gente possa começar a perceber que não queremos mais, não dá mais. Eu acho que essa é uma das questões daqui da transição. Nós estamos com as situações chegando na saturação em todos os sentidos, para que a gente bote um basta. Nós estamos com uma guerra de proporções aí, que a gente não consegue nem entender. Em pleno século XXI, uma guerra que pode atingir grandes proporções como a que está acontecendo. Mas porque nós estamos entrando nessa colocação de que está havendo uma saturação. As máscaras estão caindo, está se botando holofotes em todas as sujeiras, holofotes em todas as coisas ruins. Os holofotes estão em todos os cantos. Não é que essas coisas não existiam antes, elas sempre existiram. Mas agora os holofotes estão ali, mostrando, colocando elas na nossa cara, para que a gente se sature, a gente coloca um basta, não queremos mais isso, vamos mudar. E aí a mudança vem de dentro para fora. E ocorrendo essa mudança, nós começaremos a entrar na transição. Nós começaremos verdadeiramente a transição para um dia sermos regenerados. Vamos relembrar aqui a questão 784, quando Kardec pergunta: a perversidade do homem é muito grande. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele recua em vez de avançar? E quantas pessoas não têm hoje essa pergunta? Quantas pessoas não acham que as coisas estão recuando? Quantas pessoas não acham que as coisas estão piores hoje do que estavam ontem? E não é verdade. Olha a resposta dos espíritos: engana-te. Estamos enganados. Observa bem o todo e verás que o homem está avançando, uma vez que começa a compreender melhor o que é o mal e que a cada dia reforma os seus abusos, corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. É a mesma coisa que ele está colocando aqui, quando ele diz que é preciso, quanto maior é o mal, mais se torna hediondo. Seria preciso que o egoísmo causasse muito mal para se compreender a necessidade de extirpá-lo. Nós, infelizmente, precisamos do excesso do mal. Nós precisamos nos saturar para que a gente dê um basta e se modifique. E aí é o que ele coloca aqui. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Este é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. E a hora que nós estivermos nessa situação, onde todos têm o mínimo necessário, onde todos se tratam com irmãos e com fraternidade, nós estaremos começando a regeneração. Nós estamos na transição e essa transição ainda vai demorar muito tempo. A regeneração começa quando não houver guerras de espécie alguma, quando não houver fome de espécie alguma, quando não se destruir a natureza, quando não se matar os nossos irmãos para comê-los, quando nós respeitarmos os nossos irmãos animais. Por aí a gente vê a distância que nós estamos da regeneração. Nós vamos ainda ficar muito tempo nessa transição para começarmos a trabalhar o começo da regeneração, para sermos regenerados daqui a alguns milênios, infelizmente. Não é um estalar de dedos, é um processo de regeneração lento, de transição lento. Começa a regeneração para depois, talvez daqui
1000 e poucos, 2000 anos, nós sejamos 2600, que é normalmente o tempo que leva, né, de um estágio para o outro, 2600 anos, estejamos regenerados. Nós vamos parar aqui, nós estamos na questão 916 e continuamos nesse mesmo tópico com uma mensagem maravilhosa de Fenelon na 917, no nosso próximo estudo. Até lá!